Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Fala Aprovados, esse projeto em que nós convidamos pessoas concursadas para falarem da sua trajetória até a aprovação. Hoje tenho a honra de contar com a participação de Tiago Costa, delegado de Polícia Civil no estado da Bahia. Ele nos conta a sua aprovação até realizar o seu sonho profissional de se tornar delegado. Mais uma história inspiradora, confira comigo aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos lá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem está me ouvindo de casa, em seus horários. Recebi um convite e fico muito feliz da minha amiga Carol, do meu amigo professor Fábio Roque. São pessoas assim maravilhosas e me pediram para eu falar um pouco sobre a profissão e a carreira de delegado de polícia, carreira que eu já atuo desde 2015, quando a gente começou aí na Academia de Polícia do Estado da Bahia. Então sou delegado de polícia aqui no Estado da Bahia, atualmente lotado na cidade de Iaçu, região da Chapada Diamantina, né, vinculado à coordenadoria de Itaberaba, na Chapada Diamantina. Substituo outras cidades, a exemplo da cidade de Milagres. E sou muito realizado, sou muito feliz por exercer esse cargo, que eu acho assim de fundamental importância dentro de uma democracia. Então, assim, primeiro falar de concurso, né, já que a gente está falando aí no meio dos concurseiros. Então, sobre concurso, eu sou a favor de que cada aluno, cada concurseiro, ele cria o seu próprio método de aprovação. Eu não seguia à risca nenhum método de aprovação, do ponto de vista de planejamento de estudo, porque eu preciso adequar aquele planejamento à minha realidade. Então, assim, você tem pessoas que estudam, tem pessoas que estudam e trabalham, tem pessoas que estudam, trabalham e cuidam de filhos. Então, assim, cada pessoa tem sua realidade social, né? Tem sua formação familiar, tem gente que mora com os pais, tem gente que mora com a esposa, é casado, tem filho, trabalha. O trabalho são 2 expedientes, tem gente que tem um trabalho que só tem um expediente só. Então tudo isso influencia quando a gente vai organizar horário de estudo ou quando a gente vai se preparar para um concurso. Mas todo mundo é capaz, todas essas realidades trazem possibilidades de uma aprovação. Eu sou um exemplo disso, porque eu trabalho desde 2001. Então eu já trabalho há mais de 20 anos, antes inclusive de ser aprovado em concurso público. Eu já fui escrivão de polícia da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, já fui aprovado para escrivão da Polícia Federal e já fui técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, tendo exercido as funções inclusive de assessor e chefe de secretaria. Em 2013 fiz o concurso para delegado de polícia da Bahia, fui aprovado, estou aqui desde 2015, quando a gente fez a Cadepol. Eu passei para a segunda fase no estado de Minas Gerais e São Paulo. Tudo isso trabalhando. Então, por exemplo, eu era escrivão de polícia e consegui, mesmo chefe de cartório, trabalhando 2 expedientes, eu consegui passar no concurso da Polícia Federal para escrivão, por exemplo. Então, assim, nada é impossível. É difícil, claro. A realidade de quem trabalha, de quem tem filho, de quem paga a conta, é uma realidade diferente de quem está ali, que os pais pagam os estudos, que a pessoa tem uma estrutura para estudo, né, o dia todo livre. Claro que sua mente, sua cabeça está mais tranquila, mas todos os dois têm condições de serem aprovados, certo? Então, assim, dentro da carreira de delegado de polícia, para o concurso de delegado de polícia, antes de eu falar da carreira, para o concurso de delegado de polícia, que está visivelmente cada vez mais difícil, eu sugiro a criação de uma base intelectual muito boa na parte de direito penal, processual penal e constitucional. Isso é essencial. Essa base, quando eu falo base, é você ler realmente doutrinas no plural, de penal, processo penal e constitucional. Não vou estar falando aqui autores, eu nem sei se pode,
Fábio Roque é um deles, excelente autor. Então, assim, é interessante que a gente crie essa base. Mas é importante, inclusive eu vi um vídeo do professor Fábio Roque esses dias falando sobre isso. É importante que você estude muito bem também as outras matérias. Essa ideia de que eu só sei penal, então eu vou passar para delegado. Não é assim. O concurso é muito difícil. Outras matérias estão extremamente exigentes, então assim, você precisa ter um conhecimento de administrativo. Alguns concursos para delegado pedem civil, processo civil, outros não, mas alguns pedem. E enfim, você tem que se adequar ao edital que está ali, né? Você precisa trabalhar ele a fundo. Quanto mais, melhor você estará no dia da prova, mais preparado. Eu vi aí um espelho de prova de segunda fase, acho que dissertação da prova de delegado da Paraíba recentemente. Sinceramente, eu achei um absurdo. E eu acho que o que estão fazendo com as provas de delegado, assim, a nível nacional, é uma coisa que foge um pouco da realidade do trabalho. Isso é preocupante porque assim, as pessoas precisam entender qual é a função de um delegado de polícia. Veja só, é importante que eu fale aqui de concurso, porque eu sei que vocês estão na lida pelo concurso. Isso é importante. Então, assim, qual é o melhor livro de penal? Qual é o melhor livro de processo penal, de constitucional? Assisto videoaula, faço textos escritos, rascunho em caderno. Bem, eu fazia rascunho em caderno. Tem gente que não faz, acho que perde tempo. Eu já assisti videoaula. Hoje talvez eu não entrasse mais nessa, a não ser alguma matéria específica que eu quisesse me aprofundar ou lembrar alguma coisa. Se fosse hoje, eu estudaria doutrina com anotações de caderno, aulas específicas só. Eu estou precisando disso aqui. Sim. E letra da lei. Letra da lei, sobretudo em legislação penal extravagante. Isso aí não tem como. Você precisa ter letra da lei. Eles, às vezes, vão transformar a questão numa questão tão difícil que você pode até errar. E depois você vai verificar, durante a correção, que você poderia ter acertado aquela questão, simplesmente se você soubesse a letra da lei. Então, a letra da lei é muito importante. Eu, inclusive, fui prejudicado em diversos concursos. Eu tenho certeza que, eu não sei aqui de cabeça, mas eu tenho certeza que eu fiz mais de 12 concursos para delegado. Muitos estados. Inclusive, eu fui até para o Amapá. Então, assim, é importante a letra da lei. E hoje, eu acho até que muito mais do que na minha época, o estudo da jurisprudência está sendo um diferencial em qualquer concurso, não só para delegado, mas é preciso a gente estar antenado com isso. Sobretudo, quando a gente for fazer segunda fase e quando a gente estiver aprovado. Porque já vou falar sobre o cargo no dia a dia, que é muito importante. Eu vou mostrar para vocês que a gente precisa ter uma outra visão. Mas já eu falo. Deixa eu terminar aqui essa parte de concurso. Veja, eu tenho aqui, não vou mostrar livros, mas eu tenho aqui um Código Penal comentado e um Código de Processo Penal também comentado. Eu sempre achei bom. Eu acho que é um caminho bem mais rápido quando você vai focar em algum assunto, resolver alguma questão ou lembrar alguma coisa, ele já está ali. Mas como o concurso para delegado exige demais, a doutrina é muito importante. Então, eu tenho hoje clássicos que alguns concurseiros ou alguns especialistas podem até dizer, rapaz, eu não leria isso, porque isso não vai ser cobrado. Mas eu acho que para um concurso de delegado, onde você tem, sobretudo numa segunda fase, uma exigência cada vez mais profunda, se você tiver um conhecimento de base do direito penal, processo penal e constitucional, inclusive de clássicos, você vai se sair muito bem. Claro que isso depende do tempo que a pessoa tem para o estudo, não é? E depende da banca. Não é? Tem banca que é mais objetiva, tem banca que é mais subjetiva. Então, assim, eu acho que você precisa descobrir qual é a banca que vai fazer aquele concurso específico para delegado, saber se vai ser a parte de subjetiva no mesmo dia da objetiva, se vai ser em outra data, porque aí você prepara o seu concurso de acordo, né, com aquela banca. Certo? Bem, já estou chegando aí aos 10 minutos falando aí um pouco para vocês sobre concurso, que, confesso, hoje eu não estou mais lidando com essa temática, porque não estou mais fazendo concurso e não estou dando aula para concurso. Pode ser até que amanhã eu venha a ser convidado por alguém, mas hoje não,
a minha temática é mais numa questão de pós-graduação. Então, assim, vai aí algumas dicas, né? A minha opinião pessoal é que isso aqui não reflete não reflete a opinião da instituição Polícia Civil do Estado da Bahia. Isso aqui é a minha opinião, tá certo? Então eu penso que os candidatos aí que sonham em estar aqui nessa trincheira democrática que é exercendo o cargo de delegado de polícia, eu sugiro que tenham o compromisso de estar estudando autores que tenham uma visão dentro do que a gente chama de criminologia crítica. É preciso que você esteja antenado com o que há de mais moderno com relação aos direitos humanos, a jurisprudência mais atual em processo penal, para que você não venha, atuando como delegado, violar garantias constitucionais, porque a violação de garantias por parte de um integrante da Força de Segurança Pública é muito cara para a sociedade. A gente precisa ter um compromisso com os direitos humanos, porque senão seremos meros reprodutores de violência. O sistema de justiça penal ele já é danoso demais para que as pessoas entrem, assumam cargos da importância de um delegado de polícia para estar meramente e resumidamente a uma atividade repressiva. Polícia não se resume a atividade repressiva. Digo isso, inclusive, para aqueles fortões de ocasião aí, aqueles que gostam de malhar, de atirar, sabe? Gostam das Forças Armadas, estão entrando, querendo ser delegado de polícia para continuar com essa dinâmica. Não que seja ruim, é importante que você tenha esse conhecimento a mais, esse plus a mais. Isso vai ajudar demais a instituição. Você pode fazer parte, inclusive, das equipes de operações especiais, né? Das equipes táticas, que nós chamamos equipes táticas de cumprimento de busca numa situação de sequestro, enfim. Na polícia há lugar para todo o perfil. Se você tem um perfil mais cartorário, mais técnico, enfim, mais operacional, tem perfil para todo mundo. Mas é preciso existir esse compromisso. Tá certo? É a mensagem que eu deixo, porque faço uma militância dentro da polícia, no meu modo de trabalhar. Eu tenho um compromisso com o antirracismo, porque como homem negro e ocupante de um cargo que possui um certo privilégio dentro da sociedade, eu me sinto obrigado a, sempre que eu tiver o meu lugar de fala, repassar essa mensagem para as pessoas de que é preciso, quando a gente estiver ocupando um cargo de significativa importância dentro de um cenário do sistema de justiça criminal, que nós tenhamos esse compromisso com os direitos humanos para que não sejamos meros reprodutores de violência. Tá certo? Cada um tem sua visão de mundo, né? sua concepção de mundo, a gente precisa respeitar isso, claro. Eu não estou fazendo aqui manifestação político-partidária, óbvio que não. Eu, inclusive, já faço um manifesto diferente. Eu acho que o delegado de polícia, assim como juízes e promotores, precisam ser imparciais. Mas precisamos ser democráticos. Se não fosse assim, as Forças Armadas, o Exército estariam nas ruas. Então a formação, a estrutura policial que nós temos hoje, que nós assistimos hoje a nível de Brasil, é uma formação constitucional. Esse desenho de polícia está na Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã e democrática. Então nós somos uma instituição democrática e temos que ter esse compromisso, né? Vários autores estão escrevendo artigos maravilhosos, colegas delegados de polícia, a nível nacional. Inclusive eles estão escrevendo artigos com essa temática, né? Transformando a carreira de delegado a mais próxima possível a mais próxima de uma identidade constitucional, e tem que ser assim. Então, assim, nós estamos vislumbrando possibilidades, né, de um inquérito deixar de ser debatido como um procedimento administrativo. Não coloquem essas coisas na prova, não. Eu estou dizendo para vocês se sentirem empolgados em exercer esse cargo de tanta importância. Então, por exemplo, o inquérito deixa de ser um procedimento administrativo. Ele é realmente um processo, porque nós precisamos garantir os direitos, né, das pessoas, seja o direito das vítimas como o direito do investigado, né? Ele deixa de fazer parte, deixa de ser um mero objeto, ele passa a ser um sujeito de direitos e deveres. Nós
identificamos, inclusive com essa nova lei 2830-2013, que traz para o delegado de polícia a importância e o patamar de cargo jurídico, e que deve ser a ele manifestado da forma honrosa que se manifesta aos juízes, promotores e defensores públicos e advogados da mesma forma, né? Demonstrando então que o delegado de polícia tem a mesma hierarquia desses outros cargos. Então, assim, delegado de polícia, ele, por exemplo, deve ser aplicado, ainda mais com essa lei, a ideia de que, do mesmo jeito que nós temos o princípio do juiz natural, nós devemos ter o princípio do delegado natural. Se não fosse assim, nós estaríamos favorecendo as manipulações político-partidárias, porque já pensou você no interior, está investigando aí um prefeito, alguma coisa assim, e aí, politicamente, aquele delegado é deslocado como se fosse qualquer um. Não sai, coloca outro porque esse delegado está incomodando. Então, assim, é preciso para o fortalecimento da democracia que sejam aplicados aos delegados de polícia que são presidentes de investigação princípios como esse, entendeu? É preciso uma nova leitura do cargo de delegado, uma leitura antenada com a Constituição e com os princípios basilares dos principais tratados internacionais. Aí eu vou falar um autor, mas não estou falando de livros, não é? Eu estou falando porque é ele que criou assim ele deu mais, enfatizou mais essa temática. É o professor Valério Mazzuoli. Ele trouxe a ideia da possibilidade, que eu também concordo, do delegado de polícia aplicar o controle de convencionalidade. Então, assim, é uma temática boa para vocês estudarem, tem bastantes artigos aí publicados, inclusive por delegados de polícia, em que o delegado de polícia faz até essa análise, não é? Já que ele faz análise de tipicidade material, em que eu também concordo, né? Não cabe mais essa discussão ainda, isso aí fica para trás, a gente foca, antigamente, né, que focava demais no finalismo, isso já acabou, gente. Hoje é uma outra concepção de processo penal, de direito penal e de processo penal. Então, assim, o delegado hoje, ele tem essa discricionariedade, ele precisa ter para que abusos não cheguem ao Poder Judiciário. É isso que eu falo. Uma violação, uma ausência de análise técnico-jurídica a este ponto, quando uma ocorrência é chegar à delegacia, é muito cara para a sociedade. Quem fala o contrário são pessoas punitivistas em que o processo penal ainda não atingiu a si mesmo. No dia que atingir algum parente seu, você vai ver que o buraco é mais embaixo do que eu estou falando, faz sentido. Então, controle de convencionalidade pelo delegado de polícia, e por que não, e porque, mais importante do que tudo que eu falei aí, a possibilidade do delegado de polícia aplicar o princípio da insignificância. Eu, inclusive, já apliquei, eu tive um despacho que foi divulgado aí a nível nacional por vários autores nas redes sociais. Um despacho está aí no meu Instagram, quem quiser acessar, @Thiago com TH, DEA Costa. Um despacho onde uma mulher que está vindo de São Paulo, a pessoa quando vem de São Paulo dentro de ônibus para o interior da Bahia, certamente está ou procurando trabalho ou retornando porque não encontrou nada. Então, o próprio motorista tinha dito que ela estava realmente em uma situação de vulnerabilidade, passando fome porque estava sem jantar. E essa pessoa teria encontrado R$100 na poltrona que estava na sua frente. Era uma poltrona de uma outra passageira. E a outra passageira não gostou porque perdeu os R$100, pediu que o ônibus parasse e acionou a Polícia Rodoviária Federal, que me trouxe essa ocorrência. E eu entendi que aquilo ali se tratava de um fato atípico, porque o dinheiro foi encontrado, foi devolvido, não houve lesão a ninguém, tá certo? A pessoa que pegou estava realmente em uma situação de vulnerabilidade social, e delegacias de polícia não são ambientes adequados para matar a fome de ninguém. Então, para solucionar problemas sociais como esse, é preciso políticas públicas inclusivas. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade social para aplicarmos o direito da forma mais constitucional possível. Então, apliquei o princípio da insignificância porque preenchia os requisitos estabelecidos pelo STF e determinei a imediata liberação da conduzida para que ela, se assim entendesse o Ministério Público, respondesse a ação penal em liberdade. Então, assim, eu dou o despacho, ouço todo mundo e encaminho essa ocorrência para o Ministério Público, já que na qualidade de titular de ação penal ele poderia entender de forma diversa e denunciar.
alguns colegas entendem que, já que eu estou dizendo que é fato atípico, eu não devo instaurar nada nem mandar procedimento para ninguém. Mas para não, até mesmo por uma questão de diplomacia institucional, eu prefiro fazer essa comunicação. E também para não incorrer em nenhum tipo de improbidade administrativa, porque até por uma questão de transparência profissional. Mas cada colega tem o seu entendimento. Então, assim, perceba que a função do delegado de polícia vai muito mais além, sobretudo dentro do direito, do que meramente atividade repressiva. Aliás, segurança pública é gênero e polícia é espécie. Não é? A segurança pública é uma coisa muito mais ampla. Quando você ilumina uma rua e deixa aquela rua mais iluminada, você está fazendo segurança pública. Não é? As pessoas vão ir e vir com mais facilidade, vão ir e vir com mais tranquilidade. E essa tranquilidade nas relações sociais, a tranquilidade das relações sociais é política de segurança pública. Tá certo? Então, assim, falar de polícia é apenas uma espécie da segurança pública. E a polícia não pode se resumir a uma máquina repressiva. É preciso que a gente entenda e compreenda cada vez mais a polícia e, sobretudo, o cargo de delegado de polícia à luz dos princípios constitucionais contemporâneos. Tá certo? Agradeço aí a todos vocês pela paciência, por ter ficado aqui até o final do vídeo junto comigo. Contem comigo para sempre, no que precisar, eu sou muito acessível, podem falar comigo pelo Instagram. Agradeço a minha amiga Carol, meu amigo Fábio Roque, e nos vemos em breve. Juntos, né? Serão meus colegas aí, juntos nessa trincheira democrática. Um grande abraço.